Olá, pessoal! Estamos começando mais um Papo do Quintal, hoje gravando aqui no D1 Estúdio, provavelmente a nossa próxima verdadeira casa, né, Felipe e Thalita, que estão ali no bastidor. E hoje a gente tem um assunto de extrema importância, eu estava até falando aqui com os nossos convidados antes da gente começar a gravar, que é, pelo menos na minha visão como ativista também pela pauta dos animais, um dos grandes gargalos que a gente tem hoje, que é a tutela de animais que não têm tutores, ou que são abandonados, ou que são resgatados de maus tratos. E o assunto de hoje, a pauta de hoje, tem tudo a ver com isso. Então, eu estou feliz e acho que as pessoas vão gostar muito desse conteúdo, porque a gente vai transitar aqui na história da Sociedade Mineira Protetora dos Animais, que foi criada aqui em Belo Horizonte em 1925. Eu acho que ninguém nem imaginava essa questão de proteção animal. E ela completou 100 anos, agora tem uns 2, 3 meses, Junho. Não foi? Foi junho. E a gente queria muito, acabou que teve várias coisas para a gente conseguir conciliar as agendas, mas a gente conseguiu. E a gente vai fazer hoje esse bate-papo aqui com 2 representantes extremamente importantes da história da Sociedade Mineira, que é o Franklin Oliveira, que está aqui com a gente. Franklin. Olá. Olá, seja bem-vindo, muito obrigada. Obrigado pelo convite. Que isso. E Flávia Quadros também, que hoje você está presidindo a sociedade, não é isso, Flávia? 11 anos e meio. 11 anos e meio. Tem muita história, gente, e eu não vou nem ficar introduzindo muito para já deixar vocês falarem. A gente sabe que tem várias pessoas que fazem parte dessa história, mas pelo nosso formato aqui a gente tinha que ter representantes, e aqui temos 2 grandes representantes que vão contar essa história. Vamos começar do começo. Me impressionou muito quando eu vi na mídia falando que estava chegando a 100 anos da Sociedade Mineira. Sinceramente, eu joguei rapidamente no Google, eu não vi outra sociedade com esse tempo de existência no Brasil. Pode ser que a gente, esteja enganado, mas 1925, gente, é uma coisa muito distante. Eu acho que ninguém imaginava essa questão do ativismo, da proteção animal, pelo menos nos moldes que a gente tem hoje. Então, assim, conta pra gente como que surgiu, como que vocês chegaram na sociedade, e aí a gente vai ter vários casos aqui, várias situações que o protetor e as instituições passam todos os dias, e vai ser bem rico essa conversa. Obrigada por vocês estarem aqui, fiquem à vontade. Obrigada. Eu acho que o Franklin conhece mais da fundação da entidade do que eu. Aí eu queria que o Franklin contasse. Pois é, você até falou, né, que você não viu nenhuma outra entidade mais antiga que a sociedade no Brasil, na verdade a SUIPA, que foi... É a UIPA, a SUIPA é a terceira. A SUIPA é a terceira. A UIPA que foi fundada, né, em 1892, se salvo engano. Né? O IPA. A UIPA de São Paulo, é a primeira do Brasil. Internacional de Protetora dos Animais, a UIPA. Então tá aí. Ó. E a sociedade é a segunda. A sociedade a segunda, depois veio a SUIPA e várias ONGs, né, foram criadas a partir daí. A sociedade foi criada pela dona Clotilde Isabel de Carvalho, que coincidentemente morava aqui na Getúlio Vargas, com Rio Grande do Norte, aqui pertinho do estúdio. E naquele ano, né, de 1925, ela já atuava resgatando animais e acolhia os animais lá na casa dela, né? Hoje foi justamente ali naquele endereço, que hoje inclusive é até uma peixaria, não sei se ainda é uma peixaria, né? Bem controverso isso, né? Mas a dona Clotilde, ela foi a grande responsável, junto com uma amiga dela, dona Amélia César de Ávila. As duas se juntaram, fundaram a Sociedade Mineira Protetora dos Animais, que teve como um dos fundadores também Milton Campos, que então era um jovem governador, foi deputado e tal, e participou da fundação da Sociedade Mineira Protetora dos Animais, né? De lá, daquele tempo, né, até então a sociedade não contava com uma sede própria. A sede própria só foi vir nos anos 70, em 1970, quando um casal, né, dona Brigitte Anson e o senhor Geraldo Pereira, eles compraram um lote no bairro Guarani e doaram para a Sociedade Mineira Protetora dos Animais, na época em que o bairro Guarani era um meio de um matagal, não sequer existia no pensamento dos engenheiros da capital a Avenida Cristiano Machado.
sequer existia a Cristiana Machado. Foi quando foi loteada a Fazenda Floramar. Era justamente, exatamente, uma parte, né, da gigantesca Fazenda Floramar, que chegava até o aeroporto da Pampulha, aquela área toda ali que compunha a fazenda. Então, foi em 1972, a sociedade oficialmente ocupou lá o espaço, né, no bairro Guarani, e começou a edificar lá com muita luta, muito empenho, né, daquela época, das pessoas que participavam da entidade, em construir o abrigo de animais. E lá foi o abrigo da Sociedade Protetora dos Animais durante 4 décadas. Né? Foi de... Eu tenho a cópia da ata da compra dos lotes. Da ata de reunião da compra. Foi comprada em 1971. Isso, em 72 e ficou lá até 2015. Meio de 2015. Então, foram 50 e alguns anos. Então, muito tempo. Pois é, muito tempo. E lá a sociedade começou o atendimento, né, dos animais, tanto dos animais resgatados, né, pelos membros da entidade, quanto animais socorridos pela população que corria lá, e atendimento veterinário de animais da população carente, que não tinha onde levar seus animais. E a sociedade prestou esse serviço durante décadas ali, né? Com a ajuda do poder público? Infelizmente, sem nenhuma ajuda do poder público. Infelizmente, como a grande maioria das ONGs que eu conheço aqui, nem em Minas, não recebe nenhum apoio, nenhuma subvenção do poder público, né? Segue fazendo uma coisa que constitucionalmente seria obrigação do poder público, porque está na Constituição Federal, né? Sim. Defender a fauna e a flora, né? Infelizmente, o poder público ele falha nesse quesito, que é cumprir a Constituição Federal. Exatamente. Né? Deixando relegado para as ONGs, né? Para o terceiro setor, para o cidadão comum fazer essa parte que não competiria a eles estarem fazendo. Né? Seria obrigação do poder público. E lá no bairro Guarani, a sociedade travou uma luta intensa, porque começou um adensamento no entorno da sociedade, né? Foram construídas casas no entorno da sociedade e começou o conflito, né, de vizinhos. Com relação... Isso já nos anos... Final dos anos 80 para 90 começou um conflito com a sociedade protetora, os vizinhos querendo a saída do abrigo de lá. Né? Eu me lembro quando eu fui presidente da sociedade. Quando você foi presidente? Foi em 1999, 2000. Eu me lembro que quando eu era vice-presidente, que foi mandato antes, em 1997, que a gente dormia lá na enfermaria porque o pessoal estava jogando pedra, jogava tocha com fogo nos canis, e a gente ficava lá no terraço lá para vigiar, para não ter agressão para os animais e jogarem algum veneno, porque houve animais envenenados. Naquela época a gente passou muito perrengue, foram momentos de terror lá na sociedade, ali no bairro Guarani. Provocado ali. Lembrando que a Constituição Federal fala do Estado, mas fala da sociedade também, viu, gente? A gente também tem obrigações com os animais. Com certeza. Isso a gente vê ainda hoje, mas é bem feio, né? Bem feio. E vale lembrar também que hoje a gente já consegue, por experiência de vida e de história, entender que não é resgatando, tirando grandes volumes de animais abandonados das ruas e abrigando principalmente num único local, a gente vai conseguir resolver problema de abandono, e tampouco você vai conseguir dar bem-estar, e tampouco você vai conseguir sanidade do ponto de vista de saúde física, de saúde mental desses animais abrigados aos montes. Porém, nos anos 70 no Brasil, existia muita raiva transmitida principalmente para os humanos via cachorro. Por falta de vacinação, que já existia há décadas, né? A vacina de rábito já existia há décadas, mas não era praticada amplamente nem a população canina. E a população canina pegava raiva e acabava, pela intimidade dos cães com as pessoas, acabava gente pegando raiva
via cachorro. E aí, começou-se a implementar os centros de controle de zoonoses no Brasil, principalmente nas capitais, e as carrocinhas começaram a circular, capturando com violência os cães abandonados. Então, os abrigos começaram a ficar mais numerosos justamente na década de 70, porque a única coisa que a sociedade civil organizada podia fazer por esses animais é brigar contra as prefeituras e contra o Ministério da Saúde, que bancava os centros de controle de zoonoses para sair laçando o bicho e matando com violência. A única coisa que dava para fazer por esses animais era tirar eles das ruas antes que eles fossem tirados pelas carrocinhas. Então, assim, a gente consegue entender e até perdoar o fato de que a sociedade foi um local desses que abrigou centenas e muitas vezes sem condição, justamente porque foi obrigada a assim fazer. Né? Não tinha diálogo com a prefeitura de Belo Horizonte, muito pelo contrário, a prefeitura de Belo Horizonte jogava contra. Né? Então, era a única coisa que os protetores de animais podiam fazer naquele momento é correr na frente. Porque aquele que não fosse para dentro dos muros da sociedade, iria para dentro dos muros do Centro de Controle de Zoonose. Que, por incrível que pareça, estava do lado de lá. Da Cristiano Machado, no bairro vizinho, no bairro São Bernardo. Do lado de cá, eles entravam. Hoje a unidade é no São Bernardo, então ela é antiga. Sim. Então, do lado de cá da Cristiano Machado, no bairro Guarani, eles entravam na tentativa de serem salvos, e do lado de lá, eles entravam para morrer ou eletrocutados ou asfixiados numa câmara de gás. Isso se eles não morressem na própria captura. Mas foi em 72, né? Porque antes, né, no início da década, foi instalado lá no antigo matadouro, o canil municipal, era um matadouro de bovinos e suínos. Foi instalado o canil municipal. E aí então o prefeito Oswaldo Peruccetti trouxe um mecanismo fantástico da Europa para sacrifício dos animais, entendeu? Em massa, para que não causasse agonia e dor para os animais. Qual que era esse mecanismo? A famigerada câmara de gás. As câmaras de gás importadas. E a câmara de gás, na verdade, era uma coisa tão arcaica. Porque era um cano de descarga, era um motor de Fusca com cano de descarga acoplado a um cubículo, entendeu? Assim, ó, um cubículo de 4x4, totalmente vedado, com uma porta de geladeira onde julgava os animais, 40 animais, ligava o motor, os animais tinham que aspirar o monóxido, entendeu? Agonia, porque não era dióxido, né? Não era o monóxido refrigerado, não, porque o processo, entendeu? Que não causasse a agonia dos animais, o gás teria que ser filtrado, passado teria que ser monóxido, não dióxido, né? Refrigeração e tal, e que levasse aos animais a sonolência e dormir. E, em seguida, a parada cardiorrespiratória. O que acontecia com o motor do Fusca? Ele jogava o monóxido lá quente, os animais suavam lá dentro, tinha agonia, começava a se gladiar lá dentro, brigando contra o desespero, e morriam em extrema agonia. E quando eram retirados, ainda vivos, jogados em caçamba, que eram transportados para o aterro sanitário, com relatos de animais que morriam ainda enterrados vivos no aterro sanitário. Então a sociedade atuava contra isso. Isso funcionou de 72 até 2004, porque em 1999, quando eu assumi a presidência da Sociedade Mineira Protetora dos Animais, eu entrei com uma denúncia formal no Ministério Público de Minas Gerais, denunciando as atrocidades e o uso da câmara de gás e eletrochoque no CCZ de Belo Horizonte, na carrocinha de Belo Horizonte. Eu colhi provas, fotografias da época, porque a gente não tinha acesso a outras coisas, que a gente fez campana, entendeu? Disfarçados com voluntários. Remeti isso, entregamos para o Ministério Público de Minas entrou com uma ação contra o município de Belo Horizonte, que perdeu em primeira instância, recorreu, perdeu em segunda instância, recorreu. Isso foi parar em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, e o ministro Humberto Martins,
né, então ministro, né, ele decretou, né, ele sentenciou que qualquer forma de eutanásia de animais com uso cruel é proibido. A Constituição Federal já... Desde 88. Desde o decreto 1024.645 de 1934 já proibia a crueldade com os animais. Verdade. Entendeu? Então, na sentença dele, ele proibia o uso da câmara de gás em todo o Brasil, de eletrochoque e qualquer outro tipo de mecanismo que causasse angústia tortura ou dor nos animais. Que a necessidade de eutanásia dos animais teria, primeiro, ser comprovada pelo veterinário, entendeu? Do estabelecimento, com laudo, e que não poderia eutanasiar um animal que tivesse uma chance de recuperação, cabendo ao Estado dar essa oportunidade do animal se recuperar. Né? Foi aí, em 2004, que houve essa sentença, que partiu de uma ação nossa aqui, entendeu? Aqui em BH, que eu, inclusive, distribuí diretamente para o então promotor de justiça, na época, que é o Jabas Soares, que, né, recentemente deixou, né, a Corregedoria Geral de Justiça daqui de Minas. Mas foi nessa época que eu passei com mais veemência, porque na década de 90, quando se criou o Ministério Público do Meio Ambiente, eu fui um dos primeiros a bater no Ministério Público, lá com o doutor Jabas, começar a provocar o Ministério Público para atuar em várias frentes aqui em Belo Horizonte, que absurdas, que infelizmente há situações que até hoje acontecem aqui. Diga-se de passagem, o Mercado Central de BH. Exatamente. Entendeu? Então, voltando, né, a esse histórico, a luta dentro da sociedade foram muitas coisas que a gente enfrentou quando eles quiseram trazer, por exemplo, a corrida de cães galgos para o Mineirão, entendeu? Né? Nós tivemos enfrentamento contra rinhas de galo. Foi justamente na minha época, na Sociedade Protetora dos Animais, eu entrei com uma ação no Ministério Público e denunciei a Sociedade de Galos Combatentes, que tinha uma sede própria aqui no Bairro Preto, na Avenida do Contorno, que era ali ao lado do Biocor, na Avenida do Contorno, no Bairro Preto, que funcionava e que reunia gente, inclusive, que vinha de outros estados para apostar e trazer galos para a rinha de galo lá. Os enfrentamentos, além da rinha de galo, foram aquelas coisas... nos anos 2000, a gente começou no início dos anos 2000 a enfrentar a questão de rinha de pitbull. Entendeu? Sim. Que aconteciam em mansões na Pampulha. Exatamente. E eu participei, juntamente com a Polícia Ambiental, Polícia Federal, de batidas nesses locais, né? Na época que a gente ainda estava atuando dentro da Sociedade Mineira Protetora dos Animais. Então, quer dizer, coisas que, a infelizmente... A sociedade acabava sendo o pivô da proteção animal mineira. Porque ela não ficou sozinha. Não existiam outras, né? Não existiam outras. E não existiam também figuras do poder público constituído, nem da justiça, que fizessem pelos animais. Não existia. Não existia nenhum político, não existia nenhum vereador, não existia nada, não existia o Ministério Público, não falava pelos animais, né? Então, assim, era a sociedade para bancar essa defesa sozinha e, ao mesmo tempo, para abrigar os animais. Porque se não abrigasse, a prefeitura chegava na frente, se chegasse na frente, ia morrer na câmara de gás do jeito que morria. Mas, né? Infelizmente, ainda hoje, a atuação, entendeu, desses órgãos é uma atuação pífia. Eu também entendeu? acho. Eu concordo. Então, quer dizer, se a gente não provoca o poder público, o Ministério Público hoje, entendeu? Por exemplo, várias atuações e tal, a gente não consegue. Por exemplo, hoje, tem o meu telefone no 190, na central do Copom, tem o meu telefone no Copom, na central 193, entendeu? Toda semana eu recebo ligações de cidadãos esses órgãos repassam meu número para resolver questões que caberia ao poder público estar resolvendo, questões de maus tratos. A polícia, o 190, tem competência e obrigação constitucional de atuar.
Pouquíssimas vezes eles atuam. Vamos falar A sociedade atuou com a averiguação de maus tratos também. Inclusive, tinha uma Kombi, né? Acho que na década de 80 tinha uma Kombi da sociedade mineira para fazer diligência de maus tratos. Era na década de para fazer diligência de maus tratos, porque também não existia polícia. Naquela época, se hoje a gente tem uma dificuldade absurda, não só com as forças policiais, quanto com a justiça, de mostrar e identificar os maus tratos, você imagina naquela época. Deixa eu te contar, no final da década de 80, quando eu fiz os meus 18 anos, em 86, 87, eu já estava atuando em fiscalização de maus tratos de animais. Então, eu acionava a polícia, eu tinha que falar para ele do decreto-lei 24.645, né, de 1934, porque não existia, a lei 9.605, lei de crimes ambientais, que veio depois, em 1998, né? Eu tinha que citar para a polícia o artigo, entendeu? 32 do decreto 24.645, porque eles simplesmente desconheciam. E, paralelamente a isso, ao acionar, eu tinha que falar, olha, a imprensa está indo. Porque, infelizmente, até hoje, a gente só é bem atendido quando a imprensa acompanha, na maioria das vezes. Porque muito poucas vezes a gente tem a boa vontade de algum atendente do 190, por exemplo, porque hoje quem atende às ligações é civil. Igual o Corpo de Bombeiro, a mesma coisa. Tem vários relatos de atendimentos completamente equivocados do Corpo de Bombeiros com relação ao pedido de ajuda. Em relação a bombeiros também, sociedade também atuava. Franklin foi um dos pioneiros, enquanto um diretor da Sociedade Mineira, a descer Rio Arrudas. Exatamente, gente. Ele amarrado a cordas. Né? Não era nem rapel, era amarrado a cordas. Não tinha equipamento de segurança. Foi no final da década de 90, início de 2000, a Marcela, que era uma voluntária antiga da sociedade, era uma franciscana, a Marcela Franklin. Todo dia me ligam amigos meus que moram lá na região leste, que passam de onde vive animal lá no Arrudas lá. Eu falo, nossa, a gente tem que tomar providência, legal, liga no bombeiro, eles não fazem nada. Aí eu fui para lá e comecei a ter, entendeu? Contato direto com a situação. Aí eu descia de corda, entendeu? Com muita dificuldade. Até que depois um amigo doou um equipamento de rapel, eu passei a descer de rapel, foram 20 anos. Tinha uma escada também, não tinha, escada que a gente pegava emprestada num posto de gasolina e tal, para resgatar animais. Uma escada para poder descer no Arrudas. Entendeu? Isso daí foram durante 20 anos, até uma vez eu tirei de lá um mico-estrela. Eu tenho até as fotos de eu segurando o mico-estrela com uma camiseta minha, porque eles têm um dentinho e morde mesmo, né? Deve ter caído de alguma árvore lá, aquelas árvores que atravessam, e uma capivara, né? Eu já resgatei lá de dentro, lá do Arrudas. Mas foram 20 anos resgatando animais lá, fora outras situações. As diligências do Mercado Central, né? Para pegar a venda de animal silvestre e que encontrava. Eu já aprendi lá, na época que eu estava lá como fiscal da sociedade, entrava no Mercado Central já com a Polícia Ambiental, já entrávamos lá e teve uma época que a gente apreendeu uma avestruz numa gaiola, a bicha encurvada, assim, entendeu? Eles juntaram uma gaiola em cima da outra, assim, para tentar dar um conforto, mas mesmo assim, nós apreendemos junto com a Polícia Ambiental. Fora as outras ocorrências que a gente já ia para lá, porque as denúncias contra o mercado eram muito frequentes. Sim. E uma vez a gente resgatou lá com a Polícia Ambiental, eu resgatei um gato com o olho furado na gaiola e do lado 3 cachorros morrendo de inanição, doentinhos, numa outra gaiola. Acionamos, demos flagrante, fomos para a delegacia especializada de meio ambiente, que na época não existia delegacia de defesa animal. E o doutor Marco, não sei das couves, falou que não ia receber a ocorrência, porque estava no final do expediente dele, que nós fôssemos para a delegacia adida do fórum, que era a adida do juizado especial, que funcionava no subsolo do fórum. Partimos nós para lá,
com os bichinhos e tal, na viatura da Polícia Ambiental. Chegamos lá, o juiz olhou lá, mas esses bichos estão muito mais bem tratados do que os meus na minha casa. O juiz teve a pachorra de falar isso comigo, entendeu? Obviamente, a gente já sabia de que alguém de dentro do mercado já tinha ligado, avisado da questão, né? Infelizmente, o Mercado Central, ele tem uma turma que um jornalista da Itatiaia de todo domingo fala, que é a turma do tanque, que reúne juízes, promotores, desembargadores da ativa e aposentados, jornalistas, policiais, que é uma turma lá e que faz uma blindagem do Mercado Central. Absurda do Mercado Central. Não só nessa questão de animais, qualquer questão. A gente já, entendeu? Infelizmente. E o juiz teve a capacidade de, depois a gente esperar horas e horas, chegando quase meia-noite, a última audiência, falar, nós nem sentamos, o oficial de justiça anunciou lá a audiência nesse dia, né? E falou assim, não, seu José das Couves, o senhor está dispensado, eu entendo que não houve culpabilidade nem dolo nenhum do senhor na situação dos animais que estavam expostos lá na sua loja. Gatinho com olho furado, três cães com inanição e uma avestruz... que não podia espichar o pescoço. Não podia espichar o pescoço. A da avestruz foi em outra ocorrência. Tá. Entendi. Né? Mas aí o juiz, o policial ficou tão incomodado que antes da audiência ele já tinha pedido autorização para a delegada para consultar o juiz se já podia levar os animais para a clínica que eu indiquei, porque a gente que tinha que indicar onde que ia levar. Né, os animais. E levou os animais que ficaram internados e tal, um cachorrinho só que sobreviveu, os outros estavam muito debilitados, com infecção grave. E o gatinho fez a oclusão ocular, né? Retirou o globo do olhinho. Eu me lembro muito bem disso, porque na época eu era amigo de um desembargador lá no tribunal e levei para ele essa situação, né, constrangedora que eu passei naquele dia. Eu era bem jovem, tinha meus 20 e poucos anos, e é isso, foram muitos e muitos casos que a gente uma luta, e a sociedade permeando toda essa história, né? Tudo, era pivô, porque era o que existia, né? Era apenas isso. Enquanto CNPJ de proteção animal, em Belo Horizonte, a sociedade foi a única até início até a fundação da Bichos Gerais. Foi. Antes teve a Sociedade Metropolitana Protetora dos Animais, do Pablo, que foi fundada, mas não durou muito tempo. Em seguida foi que foi até 2001. Porque que veio a Sociedade, a Bichos Gerais, e em 2003 que veio a Conviver. Mas antes teve, na década de 80, no início da década de 80, final de dos anos 70 e 80, a doutora Edna Cardoso Dias criou a Liga de Crueldade. A Edna era da Sociedade Mineira também, já foi. A crueldade contra os animais. A Liga atuou numa frente jurídica, né? E a doutora Edna é uma sumidade no campo jurídico, né? Ela também era da Sociedade animais, na década de 80. Aliás, a velha guarda de Belo Horizonte, o pessoal antigo da proteção animal de Belo Horizonte foi todo saiu de lá. A Sociedade. A Helenice da Bichos Gerais saiu de lá, Fernanda Hoffmann da Bichos Gerais saiu de lá. Vários saíram e fundaram, né? As suas exatamente. Na medida em que foi se vendo que uma entidade só jamais daria conta do recado, e não adiantava centralizar na sociedade todos os resgates, porque realmente é impossível. Eu acho que ainda que existam mais 200 CNPJs de proteção animal, a gente não daria conta ainda hoje. Né? São muitos mesmo animais, hoje que já existe um pouco de castração, que já existe delegacia, que o Ministério Público é atuante na pessoa, principalmente na pessoa da doutora Luciana Imaculada, extremamente atuante, ainda que surjam mais 200,
vai ser impossível. Até porque a gente não tem uma política pública Não tem. solidificada para a questão de punição, de educação, Não, né? não tem educação. Não existe. A educação é a Que base é o de principal, tudo. não tem, existe. As né? pessoas precisam É. entender que são animais, que são sujeitos, são sencientes. Exatamente. Você tem que ter a guarda responsável. Esse trabalho é um trabalho coletivo, é multissetorial. A gente fala isso o tempo inteiro. E a gente vê sempre o poder público engatinhando assim, ou e o fingindo tempo, que não é com ele, e o entendeu? tempo todo muito puxado pela proteção animal, né? É. Porque tudo foi provocado. Nada que aconteceu pelos, né, nenhum serviço que existe hoje pelos animais partiu dos próprios políticos ou do próprio poder público criá-los. A proteção animal Tive que provocar. brigou demais, provocou castração demais. de animais, por exemplo, né? em 2004, gente, né? Depois, quando saiu a proibição da Câmara de Gás, eu tive o prazer de participar da destruição da famigerada Câmara de Gás lá no CCZ. E aí o poder público, né, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte se viu obrigada a atuar realmente para defender os animais e fazer um controle populacional dos animais. Aí foi instituído, né, em 2004, a castração de animais, que infelizmente segue ainda muito incipiente dada a necessidade, entendeu? Muito aquém, extremamente aquém. Muito abaixo o número muito de abaixo. castrações do que Tinha seria que ver, necessário. tinha que ter em cada regional, em cada bairro, entendeu? E uma coisa que a gente luta, que tenha clínicas veterinárias para atender os animais, porque só o centro de castrações não resolve. Hoje a população carente conta apenas com um hospital público veterinário, onde a pessoa tem que chegar 3 horas da manhã. 3 horas da manhã. E que não é 24 horas. Que não é 24 horas, que não funciona aos sábados e domingo. Isso é um absurdo. Não funciona nos feriados, que é um absurdo. Né? Então, quer dizer, a população carente que não tem recursos para levar o seu animal, se vê como que uma pessoa que mora lá em Venda Nova, não tem carro, vai levar um cachorro lá no Madre Gertrudes, do outro lado da cidade. Para quem não é de Belo Horizonte que vai assistir, gente, é um bairro mais afastado. Então, assim... Do outra ponta da cidade. Da outra ponta da cidade. E realmente são poucas senhas ainda. Em função da demanda que existe, a resolução é ótimo que exista o hospital público, mas ele está muito aquém da necessidade da população. Os próprios centros de castração que foram planejados, né, que foi planejado e pedido pela proteção animal, que existissem nas 9 regionais de Belo Horizonte, hoje só existem em 6. E que eles fossem, inclusive, centros de saúde para atendimento básico, que não acontece. Sim. Enfim, mas voltando ao assunto Sociedade Mineira, a sociedade foi um início de tudo isso, foi um início de programa de castração, porque lá se fazia castração, foi um início de programa de atendimento, né, dessa coisa de um hospitalzinho, de um posto de saúde que fosse. Atendimento clínico e cirúrgico. Que lá também foi, né, que começou. Atendimento à população carente, Sim. até para questão de orientação, da castração. Né? Lá sempre, lá sempre foi um embrião dessas políticas que deveriam ser públicas, mas que até então eram bancadas por recursos de lá mesmo, recursos extremamente escassos. E acabou que, como a entidade virou uma referência na cidade, região metropolitana inteira, porque só existia ela, né, mais uma vez, também começaram a ter muitos problemas, principalmente de abandono na porta, né? Porque é outra coisa que antigamente as pessoas não imaginavam, né? As pessoas imaginavam... Quando que alguém ia imaginar que ao invés de atrair ajuda, ia atrair abandono, ia atrair mais problema, né? Ia deseducar a população para abandonar, porque as pessoas tinham um devaneio de que se você
soltasse seu animal na porta da sociedade mineira, ele ia entrar lá para dentro e que ali dentro era o céu dos animais, que ali ele ia ter tudo, que ele ia ter conforto, atenção, a melhor alimentação, todas as vacinas. Isso é impossível para qualquer entidade de proteção animal. Principalmente sabendo que não existe recurso advindo Exatamente. do Estado, apoio do Estado. Exatamente. Principalmente por isso. Mas as E com pessoas o tempo que a têm entidade foi capacidade, se endividando, né? Foi ficando impossível manter tudo aquilo, porque era o principal ponto de abandono de Belo Horizonte. Então, assim, junto a isso, né, dificuldade financeira, muito abandono, muita necessidade de voluntariado para funcionar, falta de política pública, perseguição de vizinho, perseguição da própria prefeitura de Belo Horizonte, que por vezes entrou ali dentro com mandado judicial e matou todo mundo. Sério? Sim. Qual era a alegação da... A alegação de que os animais poderiam estar transmitindo doença para a vizinhança, Entendi. ou então fazia teste de leishmaniose e sem dar direito à contraprova matava todo mundo. Então... Essa na minha época não entrou, não. Mas já aconteceu. Já aconteceu. Foram muitas diretorias, né, sucessivas. A próprio estatuto da entidade abria para que o associado, abria para o livre associativismo, e o associado podia criar uma chapa e podia concorrer. Então, existia uma nós tivemos uma infelicidade de uma delegada assumir a sociedade, foi eleita numa assembleia até meio capciosa que aconteceu na Avenida Amazonas, e essa delegada de Polícia Civil, a primeira coisa que ela fez foi determinar a eutanásia de todos os animais doentes lá do abrigo. A própria presidente que assumiu a porque era muito embrionário, né, Dani? Assim, era tudo uma experiência muito nova e sendo construída, né? Então, não se sabia o que dava certo e o que não dava certo em termos de proteção animal, né? E assim, a sociedade não testou sozinha. Outras sociedades, né, de proteção animal antigas também passaram por esses mesmos processos até entender o que dava certo e o que não dava certo, né? Hoje, a Sociedade Mineira Protetora dos Animais não está mais naquele imóvel do Guarani. O imóvel do Guarani ficou inviável. Ficou inviável porque as pessoas conheciam o lugar e abandonavam, né? Ficou inviável porque... por muito tempo, ele foi se deteriorando e não havia recurso financeiro para mantê-lo, para manutenção. E vivia superlotado, porque as pessoas abandonavam muito na porta, acreditando que abandonar um animal na porta de uma instituição de proteção animal não é abandono. Imagina, né? Que ali dentro ele vai ter tudo, quando na verdade não. Infelizmente, as pessoas que não têm caráter, porque elas abandonam em parques, abandonam em praças, isso daí é constante. Mas uma coisa é fato, Franklin, a gente nota muito facilmente. Determinadas pessoas teriam coragem de abandonar na porta de uma entidade de proteção animal, mas não teriam coragem de abandonar na rua. Porque elas acham que ali elas estariam livres da responsabilidade que elas contraíram com aquele animal. Transferindo a responsabilidade para a sociedade. Igual quando abandona na porta de clínica veterinária, de pet shop. Este mesmo tutor talvez não tivesse coragem de abandonar na rua, mas em determinados locais ele acha que o animal vai ficar resguardado, então ele tem essa coragem. O que com o tempo gerou um aprendizado que as entidades de proteção animal, elas têm que funcionar escondidas. Além de não ter dinheiro, além de não ter voluntariado, além de não ter ajuda, além de não ter incentivo, além de não ter o mínimo que seria teria que pagar menos imposto, que não acontece, né, isenção de imposto, no mínimo, porque você está fazendo o que o poder público tinha que fazer e não faz. Né? E a própria sociedade que às vezes empurra a responsabilidade então, dela. além de tudo, você ainda tem que trabalhar escondido. É verdade. Né? Porque senão a sua porta vira um ponto de abandono, e a partir da hora que vira um ponto de abandono, você não consegue mais sustentar os animais. Mas é um risco, né? Se você puder, por exemplo, a Bicho Gerais está numa área, né, bem populosa, né? Ela
colocou câmeras para impedir isso. Hoje, felizmente, a gente tem esses acessos, E vive né? tendo abandono, né? Só que a Bicho Gerais não é um abrigo. Então, as pessoas não entendem aquilo como um abrigo. Você imagina um abrigo, né? O tanto de abandono que vai para a porta. A Conviver também, entendeu? Colocou câmeras, né? E mesmo assim, as câmeras, lá na sociedade, existiam câmeras na porta. As pessoas abandonavam debaixo das câmeras. E muitas vezes, se você pegava a pessoa no ato, às vezes acontecia da pessoa chamar a polícia pra gente. E bem provavelmente nessa época a polícia ia. Exatamente. E a polícia ia, e muitas vezes você não conseguia fazer nada a não ser colocar o animal pra dentro, uma vez que a polícia não prendeu quem abandonou. Exatamente. Se a gente não fizesse nada, ele ia ficar abandonado na rua, a alguns degraus da Cristiano Machado, porque a sociedade ficava na rua Jaguariba 66, a alguns degraus da Cristiano Machado. Ou seja, pronto então, para ser atropelado. Aquele que era abandonado ali na porta, se não entrasse, ele iria morrer atropelado na Cristiano Machado, que estava ali a uns degraus para cima. As pessoas já faziam isso conscientes de que vocês não iam deixar os animais. Não ia ter jeito, e abandonava debaixo da câmera. Então, hoje, a Sociedade Mineira Protetora dos Animais é uma entidade que tem muitas dívidas, e que teve que sair da sede, né, dos 4 lotes. Num primeiro momento eram até 8, né, Franklin? Aí depois virou 4, porque parece que em algum determinado momento teve que se vender a alguns para poder, inclusive, bancar a própria operação. E a sociedade hoje não funciona em imóvel próprio, porque não é mais possível, né? A sede própria não foi possível continuar. Mas ela existe. Os lotes existem. Não existe a sede. Foi demolido. Entendi. Porque enquanto, inclusive, estava sendo demolido... Porque eram ruínas, né, Dani? Eram ruínas lotadas de cachorro dentro. E as pessoas jogando mais bicho na porta, jogando mais bicho na porta, e jogando mais bicho na porta. E a entidade estrangulada financeiramente não dava conta de receber mais animais. Os animais que estavam lá dentro não estavam em boas condições. Porque sucessivas diretorias entraram e saíram e nem todas foram idôneas. Nem todas agiram para o bem daqueles animais. Ainda tem esse detalhe, né? Dos falsos salvadores, dos falsos protetores, políticos. Infelizmente tiveram muitos golpes lá dentro. Quando eu assumi, depois do Franklin vieram algumas diretorias, e quando eu vim, eu assumi inclusive como como é que chama? Quando um juiz te nomeia... Você foi por... interventora judicial. Eu fui como interventora judicial para sanear a entidade. Ou seja, já havia aí todo um processo de discussão dessas... porque houve, né, infelizmente, por um tempo, houve uma diretoria nesses tempos mais recentes que já pegou a entidade bem dilapidada e tratou de dilapidar ainda mais. Então, os animais estavam em miséria, a entidade extremamente endividada. Você tem uma ideia, quando eu assumi a sociedade em 99, nós contratamos uma auditoria de um amigo nosso, a empresa deles fez uma auditoria das contas da sociedade para mostrar os furos, entendeu? Desvios que a diretoria anterior tinha provocado. Feito. E então a entidade extremamente endividada, muito conhecida, ainda muito referência em Belo Horizonte, ainda sobrevivia de estar todos os dias com as portas abertas para fazer atendimento de baixo custo, porque com o atendimento de baixo custo que se custeava o alimento ruim e escasso daqueles animais. Mas, muitas vezes, as mesmas pessoas que iam ali dentro para procurar o atendimento de baixo custo é a mesma pessoa que voltava e abandonava o animal ali. Então, era uma coisa que não tinha outro jeito, a não ser tirar aqueles animais oriundos, aqueles animais que até então estavam ali dentro, que eram centenas, eles precisavam sair dali para um lugar mais saudável, para um lugar mais bem mantido, e que acabasse o ponto de abandono, né? Para que se acabasse com o convite ao abandono, porque acabou virando um convite ao abandono. Na medida que as pessoas abandonavam aos montes, batia, assim, uma centena de novas entradas, de novos abandonos em um mês. Era pelo menos uns 100 novos abandonos na porta. Como que uma entidade de proteção animal aguenta 100 novas entradas?
sem novas entradas, sendo que ali dentro, lá pra dentro já tinham centenas. Uhum. E as pessoas acreditando que realmente abandonar ali na porta fazia bem para os animais. E não pensam nem em se voluntariar, não, em contribuir, nem doar, apadrinhar, nada. Sim. Isso é uma coisa... Então, uma entidade que dependia de voluntariado, que dependia de vender consulta barata, de vender castração barata. Que tinha funcionários que precisavam receber. Exatamente. Então, a única forma de salvar aqueles animais que ali se encontravam naquele momento, em 2014... foi tirá-los dali e desativar a sede para que desativasse o maior ponto de abandono de Belo Horizonte. E assim foi feito, né? Uma parte importante desses animais de 2014, de quando eu entrei, ainda estão vivos, incrivelmente, né? Então, assim, a gente tem bicho de 13, de 14, de 15, né? Ainda teve uma leva de filhotinhos abandonados lá em 2015, um pouco antes da desativação, que tá vivo até hoje. Eles vão fazer 11 anos, agora no início do ano que vem. E lá dentro a gente conseguiu zerar a cinomose, lá dentro a gente conseguiu resolver algumas questões emergenciais, mas o principal era desativar, precisava desativar. Até porque precisava se resolver um pouco das dívidas, o que era possível resolver. Também do CNPJ, não cuidar só da saúde dos animais da sociedade, mas cuidar da saúde da sociedade em si. E esses animais, então, primeiramente foram transferidos para um sítio, porque eram centenas de animais. E a gente nunca trabalhou para nenhum indivíduo, a gente tratou com a morte. Para todos eles, a gente nunca cuidou de resolver o problema da Sociedade Mineira Protetora dos Animais, exterminando algum animal. Porque quando eu cheguei, se eu fosse olhar isso, eu teria razão e justificativa para daí uma semana não ter nenhum animal vivo e eu ir embora para minha casa e falei, resolvi o problema. Então, a gente cuida do interesse de cada um. E o interesse de todo mundo que vive é viver. Quem vive quer viver. Né? Então, até hoje, a gente zela pelo interesse de cada um que veio dali de dentro e que está vivo até hoje. E passamos por uma série de dificuldades. Se não fosse o auxílio e a parceria do Ministério Público de Minas Gerais, principalmente na pessoa Dr. Carlos Eduardo Ferreira Pinto, doutora Luciana Imaculada, doutora Anelisa Cardoso, não teria sido possível e ainda até não seria possível naquele momento e não seria possível até hoje, inclusive. Só para esclarecer, a doutora Luciana, a doutora Anelise, o doutor Carlos Eduardo, eu já não sei, você me corrija. O doutor Carlos Eduardo era o coordenador do CAOMA. Do CAOMA. Até o ano passado, inclusive. É porque existe uma coordenadoria aqui no Ministério Público de Minas Gerais voltado para a proteção dos animais, que... Claro, eu vou falar aqui do que a gente gostaria. Essa coordenadoria, ela serve como um apoio, uma esclarecedora. Ela dá diretrizes para os demais promotores do Estado seguirem. Porque nenhum promotor é expertise em todas as temáticas. E muitos principalmente nos animais. E eles deveriam todos aceitar as diretrizes da SEDA. Assim, eu acho que a SEDA deveria, nesse aspecto, ter prioridade. Porque o que a gente vê de promotores do interior... Exatamente. O promotor nem autonomia funcional. Mas eles... Então, ele não precisa acatar. Mas ele deveria, né? Ele deveria. Eles já são lotados de processos das mais diversas situações. Se você tem uma coordenadoria específica, especializada nisso, é o menos trabalho para ele, que vai colaborar com ele e ele vai acertar mais. Porque tem promotores que dão decisões que eu fico chocada de ler. Antes de ir para juiz e para desembargador, gente. Então, a SEDA, que a doutora Luciana, ela é uma pessoa... que se destaca ali pela sua dedicação, ele poderia ter essa coisa de não só ser um consultor. Isso é um desejo... A gente gostaria, né? Mas sabe, gente? Mas não é, né? Não é, infelizmente. Jeito, mas fica a dica aí para o Ministério Público. O Ministério Público, ele precisa abrir esse olhar, né, para a causa animal, né? Você vê lá aqui em Teresópolis, aí o pessoal, os voluntários que estão atuando lá no Canil,
vamos dizer, entre aspas, né, do Guilherme Mota, que suicidou Sim. semana passada, né? Sim. O pessoal está passando grandes apertos e não está conseguindo uma abertura lá com o Ministério Público para até eu vejo esse forçar caso a prefeitura, né? A Eu vejo atuar. esse caso né? e lembro de quando eu entrei na Sociedade Né? Mineira, porque centenas de animais em situação deplorável e não é possível, sem um auxílio de um órgão público, de algum auxílio, não é possível resolver um problema O problema do desse. Guilherme era ainda pior, porque era uma casa e os animais incômodos, sem ver a luz do dia. Sim. Isso daí é terrível. É terrível. E animais brigando e se matando. E entendeu? doentes, porque ele não Então, dava conta, doentes. entendeu? Então, quer dizer, ele não fazia uma coisa... Eu, inclusive, tive várias oportunidades de falar com ele. Não pega nenhum animal. Não pega. Perdeu o controle, Porque né? se você pegar ele vai morrer dentro da casa aí. Entendeu? Então, chega numa situação, a gente tem que ter a noção de até quanto... Eu tenho a rua não é o pior lugar. Eu tenho uma Muitas casa de situações. passagem. Eu Sim. tenho uma casa de passagem. Eu tenho 71 animais hoje na minha casa. Uma casa que tem 900 metros quadrados, um quintal, um baita quintal para os animais, tem box separado para eles, mas a todo momento eu tenho que estar mexendo, adequando o espaço. Por agora eu estou precisando de pedreiro para sentar umas placas de concreto, porque ontem era gramado, hoje é terra. Caiu a chuva, Nossa, virou lama. vira Então lama. dá um caos, É. E isso daí foi tudo graças a um casamento, uma feira de adoção que eu fiz em um casamento em Tiradentes, de uma influencer e do cantor de uma banda famosa, a banda Melim, entendeu? Rodrigo Melim e a Fernanda, Aham. e casaram, e o sonho dela era fazer a feira de adoção. Eu fiz, eles pediram que os convidados não levassem presentes, que doassem numa vaquinha virtual, e conseguimos um recurso, né, através da doação dos convidados, e aí a gente pôde comprar as telas rígidas da Belgo, mais telhas de PVC, casinhas novas, inclusive eu estou com muita casinha de plástico lá para doar, mas já mordida, entendeu? Para cão comunitário, porque essas, se colocar uma nova, o povo leva mesmo. É verdade. Mas essas que já estão mordidas, então tenho muita casinha para doar e tal, né? Para a gente colocar para cão comunitário. E aí a gente conseguiu, aí está sendo uma dificuldade para conseguir mão de obra para não consegue. Todas as vezes que uma entidade difícil. precisa de atuar com voluntariado, vai atuar com o pé quebrado, porque o voluntariado ele não é assíduo. Não adianta. Verdade. Não adianta você querer tocar uma entidade ou tocar um trabalho com mão de obra voluntária. Não vai acontecer. Né? E os funcionários precisam receber. Portanto, precisa ter dinheiro. Exatamente. Portanto, você precisa ter um bom controle de quem você deixa entrar. Infelizmente, não dá para deixar entrar todo mundo. E, portanto, você tem que atuar escondido. Uhum. Hoje o endereço da sociedade não é sede própria, tá num lugar cedido, né? A entidade, Sociedade Mineira Protetora dos Animais, é uma entidade endividada, é uma entidade que deve, é uma entidade que a gente luta muito, mas luta demais para simplesmente não pedir falência. Para manter a sociedade existindo, para honrar a história, sabe? Claro. A gente luta muito. E luta muito para que cada um dos animais que saíram lá do bairro Guarani, que foi a primeira sede enquanto abrigo da Sociedade Mineira Protetora dos Animais, para que cada um morra de morte natural e que usufrua e que conheça a vida de um adotado. Essa é a meta que eu persigo. O sonho, né? É a meta que eu persigo. Eles precisam conhecer a vida de um adotado. Eles não vão ser adotados mais, porque hoje só existem ali aqueles idosos ou doentes ou com comportamento inadequado para adoção. E alguns até com um comportamento adequado, mas já idosos também, é aquilo que as pessoas não querem mais. O macho grande, o macho... Um caramelo. O caramelo preto, tigrado, aqueles que as pessoas não querem. Aquilo que a sociedade humana não aceita para si, né? Então, a nossa meta a gente dá a eles a vida, que a gente quer que eles conheçam a vida de um adotado. Porque eles conheceram a maior miséria possível, né?
E hoje, por causa da ajuda do Ministério Público, por causa dessa parceria, dessa confiança na Sociedade Mineira Protetora dos Animais, a gente é referência em bem-estar. Mas a gente é referência em bem-estar porque a gente toma muito cuidado, a gente olha muito o saldo bancário antes de socorrer mais um. Vontade a gente não falta. É óbvio que não falta vontade. E demanda vontade. também não falta. Demanda não falta. É só você querer enxergar que você consegue. Demanda não falta, pedido não falta, né? Mas a gente segue socorrendo a conta-gotas. Uhum. A gente segue fazendo um esforço hercúleo de adoção. Quem entrou e tem condição de adoção precisa sair. Então, mensalmente é feito eventos de adoção. A gente são até publicou um que vai ter amanhã. Amanhã Não, depois de amanhã, sábado. Sábado, dia 29. Aqui em Belo Horizonte, na Cobase. Do Nossa Senhora do Carmo. Fica aí o convite, gente. Então, é um trabalho hercúleo de adoção responsável. Cada animal é levado na casa do adotante, com a marmitinha do que come. Todos eles comem alimentação natural. E hoje todos eles dormem dentro de casa. Então, a gente não tem mais, são livres, não tem mais canil. Então, convivem entre eles muito bem. São poucos aqueles que não convivem, então eles ficam separados, mas ainda assim dentro de casa. Todos eles são soltos, têm um bom acesso ao quintal, entram durante o dia, têm acesso a dentro de casa também. Então, eles vivem uma vida de adotado. E aqueles que vão entrando para serem recuperados, à medida que a gente vai podendo financeiramente, também usufruem dessa vida até serem adotados. Quantos animais hoje tem na sociedade? Exatamente hoje, tudo pode mudar amanhã, né? Pois é. Mas hoje lá dentro, agora, são 47 cães e 4 gatos, porque entrou uma ontem à noite, uma gata deformada de esporotricose. Espero que no evento de adoção a gente consiga fazer adoção de pelo menos 3 gatinhos, né? Para dar uns passos para trás para ganhar fôlego e dar passo para frente. Sim. Né? E temos também um programa de educação, na verdade um projeto, né, junto com a professora Sueli Campos, que roda algumas escolas estaduais, principalmente Ribeirão das Neves, ensinando guarda responsável para as crianças. Eu espero que um dia o nosso trabalho principal possa vir a ser esse. Porque a minha visão é que a gente precisa criar novos protetores. A gente precisa criar nas pessoas o senso de se mova. Ao invés de tentar ligar para um protetor ou para uma entidade de proteção animal, faça você mesmo. Primeira coisa, aprenda a identificar maus tratos se você maltrata. Né? Porque às vezes a pessoa maltrata sem saber o que está fazendo. Então, se a criança aprender a não maltratar, primeiramente, ela já vai estar fazendo parte da solução e não do problema. E se, a partir da hora que ela não maltrata, a gente conseguir criar protetores mirins e adultos generosos e adultos proativos com a vida animal, a gente vai estar diluindo com mais pessoas e com isso ajudando a aumentar o número de animais resgatados e socorridos. Porque Flávia, enquanto Sociedade Mineira Protetora dos Animais, Franklin, que não está mais na Sociedade Mineira Protetora dos Animais, mas continua protetor e continua brigando, a gente não dá conta. Dani, que é protetora, a gente não vai dar conta. A gente precisa de mais gente fazendo, ao invés de pegar no telefone ou ao invés de fotografar e jogar na rede pedindo que alguém faça. E ainda reclamando quando vocês não podem fazer, quando a gente não pode fazer, porque não é que a gente não queira, é porque a capacidade... Não existe capacidade financeira, infinita, psicológica, espacial. Chega uma hora que ela acaba, de saúde. A saúde da gente acaba. Quando a gente está envolvido em proteção animal. A saúde acaba. Eu devo só em clínicas veterinárias R$30 mil de animais que não são meus, animais resgatados, acidentados, que precisavam de cirurgias ou internação. E que chegam para você que você não simplesmente fecha os olhos e vai para casa. E aí eu não pude fechar os olhos, tive que fazer uma intervenção de resgate dos animais, internar. Agora, em consulta, em clínica nenhuma me cobra, porque são 45 anos na causa, né? Não são 45 dias, nem 45 meses. Todos veterinários, mas eles não têm como abrir mão de cobrar as cirurgias
internações, né? Porque eles precisam... Porque é o precisa, trabalho. porque É o tem mesmo, que- é a o mesma trabalho questão. deles, a gente tem Exatamente. que É a entender mesma isso. questão. Aham. E nisso daí, essa mexida já são 30 mil reais. Agora, voltando ao que ela está falando dessa questão, né, de se dedicar a formar essa consciência, né, da defesa dos animais na juventude, isso me lembra a década de 80, porque eu pisei na sociedade em 1980. Você estava com quantos anos? Eu tinha 12 anos de idade. Quando você foi a primeira vez na sociedade? E lá se vão 45 a sociedade anos. tinha carteirinha de protetor mirim para as crianças. Então, era o que eu ia falar. É. A Denise Brescia, que atuava dentro da sociedade, era esposa do Dr. Arnaldo Brescia, que foi presidente na década de 80 da sociedade. Quando eu entrei, né, era a dona Terezinha Rodrigues era presidente, depois assumiu o Dr. Arnaldo. Ele era um médico famosíssimo, gastroenterologista, muito conhecido em Belo Horizonte. Dona Denise, ela é artista plástica e pianista, uma figura fantástica, que eu tenho contato com ela ainda hoje, ainda nos dias de hoje. E a dona Denise, ela criou dentro da sociedade a Associação de Jovens pela Defesa da Vida, e eu tenho a carteirinha da associação. Ai, E meu qual que Deus. era o propósito? Nós temos que preparar a juventude, essa juventude para amar e proteger os animais. A gente tem que sensibilizar as crianças para a vida dos animais, porque muito dessas pessoas que estão aí hoje maltratando os animais, se elas tivessem tido essa consciência dentro de uma escola ou com seus pais, nas suas famílias, elas não teriam feito tanta maldade contra os animais como acontece hoje. Isso a dona Denise, numa palestra, falando em 1980 para a nossa turma mirim, que estava lá dentro da Sociedade Protetora dos Animais. Olha só que fantástico, né? Fantástico. Então, a ideia é essa, a gente tem que disseminar esse amor pelos animais. As pessoas têm que ter a consciência de que proteger os animais, além de ser uma questão legal, né, de lei mesmo, de direito, é uma questão humanitária. Sim. Né? A gente proteger, porque eles são mais frágeis do que nós humanos. Sim. Como que a gente vai querer... se as pessoas têm coragem de maltratar um animal que é indefeso, elas não têm o menor problema de maltratar com certeza, uma um criança, idoso, uma criança. Isso, inclusive, isso daí tem... foi até provado. Teoria do link, né? De quem maltrata Exatamente. animal pode maltratar pessoas. Então, assim, tá tudo interligado, Isso né? me lembra um caso, em 1988, foi com o então delegado doutor Prosdóximo, era um delegado de polícia famosíssimo, e ele era da delegacia do Alípio de Melo. E eu me lembro na época que foi um sujeito que foi pego porque ele tinha molestado umas crianças. E aí, quando a polícia foi na casa dele, começou a achar umas covas estranhas lá no quintal dele. Aí os vizinhos denunciaram: não, é porque ele violenta as cadelas, elas morrem de hemorragia e ele enterra no quintal. Foi um dos primeiros casos chocantes. Eu me lembro na época, eu dei entrevista na época para Itatiaia. Na sociedade nessa época na Itatiaia, foi em 1989. Eu me lembro. E eu dei entrevista na Itatiaia na época falando desse caso, porque eu acompanhei o delegado lá na casa do sujeito, e a perícia escavando lá e achando os cadáveres das cadelas que ele violentava. A teoria do link é uma coisa muito verdadeira. Uma coisa interessante que você falou, que você se auxiliava o trabalho da polícia, em 1926... saiu em Belo Horizonte aquilo que eu acredito ser a primeira legislação de proteção animal de Belo Horizonte. Se foi de Belo Horizonte, possivelmente foi de Minas, né? E essa legislação cita a Sociedade Mineira Protetora dos Animais como auxiliar da prefeitura na aplicação da lei. Sério? Inclusive, no Instagram da Sociedade Mineira tem todo o texto da lei.
lá. Numa época que ainda não se escrevia Sociedade Mineira para os Animais, era AES. Animais. Animais. O português era todo um português todo diferente. 1926, gente. É muito tempo então, atrás. há 99 anos, a sociedade já tem 100 anos, mas há 99 anos a sociedade já estava como auxiliar da Prefeitura de Belo Horizonte no cumprimento da primeira lei de proteção animal. Da primeira lei. E aí, aquela questão, a gente estava falando no bastidor. Isso aconteceu muito, né? Isso aconteceu muito. Acho que até desativar... Dividiu com vocês essa função, né? A sociedade atuou muito. Atuou como... A sociedade atuou como polícia, atuou como bombeiro, atuou como hospital público, atuou como centro de castração público, atuou como tudo, assim. E sempre com recursos próprios. Doação. Sempre nunca... Fazia esse trabalho partilhado com o Estado, mas nunca teve... Nunca. Cara, é uma vergonha, né? Só te contar uma coisa. Falar uma verdade. Eu, se fosse uma gestora, eu teria vergonha. Sério mesmo, uma gestora pública E a prefeitura, ao mesmo tempo que a prefeitura perseguia a entidade, a prefeitura multou a entidade. Ainda existe muita dívida da Sociedade Mineira para os Animais com o município, inclusive. Por falta de alvará de localização, por falta de falta de alvará, multas de IPTU. Entendeu? Então, mas ao mesmo tempo que multava, que perseguia, que entrava lá dentro e matava, também mandava animal lá pra dentro. Pra você ter uma noção, teve um dia determinado que o prefeito, na época, Márcio Lacerda, chegou para trabalhar, abriu o gabinete, tinha um gato preto dentro do gabinete. O gato atravessou a rua, a Afonso Pena, morava no parque, possivelmente abandonado no parque, e não sei como esse gato entrou e conseguiu subir e entrar dentro do gabinete do prefeito. Nessa época, por algum motivo, o Centro de Controle de Zoonose não mexia ainda com gato, não levava gato lá para dentro, e realmente há muito pouco tempo o Centro de Controle de Zoonose se preparou para lidar com gatos, há muito pouco tempo. O gatil de lá é recente. Não tinha para onde levar. Para onde foi o gato preto que o senhor Márcio Lacerda... Do gabinete do Márcio Lacerda para a Sociedade Mineira para Proteção dos Animais, bairro Guarani. Jaguariba 66. Vocês com certeza sempre são chamados em operações policiais. Não, rinha de galo... tem meu nome rinha de galo... Cara, os galos iam todos para a Sociedade Mineira para Proteção dos Animais. Cavalo as apreensões no Mercado Central, os animais iam para lá. Sem nenhuma... Eu tô repetindo isso de propósito. Sem nenhuma contribuição financeira e até estrutural. Ao contrário. O que chegava lá era multa. Aí, deixa eu só voltando naquela questão que eu estava falando, dessa denúncia lá, né, dos animais que eram, as cadelas que eram violentadas, o delegado, só fazendo uma correção, era o Dr. Pitágoras, lembrei. Pitágoras, eu não sei se ele é vivo ainda, se estiver ouvindo, um grande abraço para ele, porque ele se empenhou muito nesse caso, eu me lembro na época, mas voltando uma questão da época, lá em 2001, nós tivemos um grande problema com relação aos gatos lá no Parque Municipal Américo René Gianetti. E aí, foi em 97. Fui eu era vice-presidente da sociedade, e então o diretor lá do Parque Municipal mandou recolher todos os gatos. E mandou lá para a zoonose, para o canil municipal. Sei. E a ordem que seria que os animais seriam sacrificados, né? Eu rapidamente fui para a promotoria, fui atrás do promotor, não existia a promotoria do meio ambiente, conversei com o doutor Jarbas na época e com o doutor Luiz Carlos Teres de Castro, e eles na época, imediatamente baixaram um ofício para o município, né? Para impedir que eles fossem eutanasiados desses animais e tal, e houve até a volta dos animais, porém, a prefeitura que assinou um TAC, né, do controle populacional dos animais, a castração, né, identificação dos animais, placas de sinalização por todo o parque, proibindo, advertindo contra o abandono de felinos e etc e tal, nunca cumpriu com a sua parte. Igual dos cavalos na época da lei de regulamentação, que nunca foi cumprido. O TAC nunca foi cumprido. Inclusive, eu tive uma informação de que a dona Clotilde, que foi a fundadora da Sociedade Mineira em 1925, naquela época, o que ela podia fazer para proteger cavalo, né? Se hoje a gente pode quase nada, né? 100 anos depois, se hoje a gente ainda luta pro óbvio, né? Ela fazia concurso entre os carroceiros para premiar
os carroceiros que tinham os cavalos mais bonitos. E por que mais bonitos? Porque significa que eles estavam mais saudáveis, mais gordos, mais bem alimentados, para que ela pudesse, através do prêmio, incentivar que esses cavalos fossem minimamente bem mais cuidados, bem cuidados. Não ficassem com feridas, então, era não o que ficassem... a sociedade podia fazer pelos cavalos naquele momento. Premiar, fazer concurso de carroceiro para premiar os carroceiros que cuidavam bem de seus cavalos. Ou que não abusavam. É duro, né, gente? A história é linda, mas é revoltante a gente ver a inoperância do... E a gente está falando de Belo Horizonte, 100 mas isso anos serve, depois. isso serve para o Brasil 100 inteiro, anos depois. entendeu? E a gente está há 2 meses do fim das carroças e a gente sequer sabe se isso vai acontecer, né? Porque a prefeitura realmente ainda não deu. Não tem um feedback com os protetores, não tem uma linha de discussão direta com os protetores de animais. A gente está tentando marcar uma reunião. E não deu, e assim, você lembra que tinha 6 meses a última reunião, né? A última audiência pública. E aí? E há 2 meses, qual é a alternativa que a prefeitura deu para esses carroceiros? Será que esse pessoal vai largar mesmo os cavalos? Então, eu fico um pouco mais tranquila, porque eu faço parte de uma comissão dentro da Secretaria de Saúde. E lá a gente pede toda hora reunião com o pessoal da SUBEM, que é a Subsecretaria de Bem-Estar Animal. E hoje, a equipe que está ali veio da luta do Léo, né, do Léo Maciel, do Leonardo Maciel, são pessoas que querem fazer. Então, pelo menos, a gente tem pessoas ali, a Jane, ela é uma pessoa muito dedicada, a Natália. Agora, vai depender da prefeitura. Mas precisa do executivo, do prefeito soltou o dinheiro, Pois né? é. Agora, a questão os técnicos quererem não significa acontecer. A gente já tem um meio caminho andado. Agora, o negócio dos carroceiros, o que eu venho, né, como jornalista apurando, é que eles boicotaram muito as ações desde que começou o processo. Sim, com certeza. Assim, né? eles não iam nas eles reuniões, não querem facilitar, né? Não, eles não participavam da questão dos cadastros. Então, assim, isso dificulta demais ser ajudado se você não vai nos lugares. Recentemente, até o Cláudio, que é advogado, né, e é carroceiro, né, que representa eles, ele esteve na Itatiaia, né, falando lá no programa do Eduardo Costa, e o Eduardo Costa, obviamente, como não deixa de falar, ele achando um absurdo retirar o ganha-pão dos carroceiros. É absurdo deixar né? os animais serem trucidados no dia a dia com essas pessoas que vivem na carroça também à margem da sociedade, porque são pessoas que não têm garantias nenhuma. Como se vivem abaixo da linha. Se manter carroceiro fosse cuidar de carroceiro. Exatamente, não é. Essas pessoas, elas ficam, as crianças não estudam, os adolescentes não estudam. Sem falar que várias vezes eu resgatei animais que eles me pediram ajuda para cuidar de animais, resgatei, levei para o hospital veterinário do FMG, entendeu? Já levei várias vezes veterinários em loco na Avenida Tereza Cristina, eu lembro de levar cavalo para a sociedade e colocar naqueles lotes ali em volta, né? Nós já resgatamos atuava várias também. vezes. Claro, acabava que não com tinha... todas as espécies. Pois é, os animais, a gente tem que entender que tentam fazer diferente, né? Eu não conheço nenhum protetor que queira o mal dos carroceiros. Os protetores criticam a forma como os carroceiros tratam os animais. Exato. Mas o que a Flávia falou, que você falou. Essas pessoas vivem à margem da sociedade. Eles não têm direitos, os mínimos direitos constitucionais. As crianças muitas vezes não vão para as escolas. Os adolescentes, se vai passar de pai para filho, não tem uma perspectiva de outras profissões. Então, manter essas pessoas ali, isso não é justiça social. Isso é um assistencialismo barato e que tenta usar isso, cujos cavalos ficam como se fossem os responsáveis por essa horda, entendeu? Esses animais eles padecem. Quantas vezes vocês já resgataram cavalos, como eu já resgatei, e aí quando ele conseguiu chegar no lugar para ele ter uma vida tranquila, ele morreu logo depois, porque ele sofreu tanto a vida inteira que quando ele consegue achar um lugar para ele poder estar em paz, ele se entrega, entendeu? Então, assim... O índice de sucesso de salvamento de cavalo caído depois de uma vida de abuso é baixíssimo. É baixíssimo. Agora, a esperança é que realmente haja, né, essa mudança. O prefeito Álvaro Damião, há cerca de 3 meses, foi a Maceió, né? Para poder viu ver. Lá os veículos, né, adaptados lá para substituição, né, das carroças.
as motos, né, adaptadas. Eu mandei para a prefeitura, inclusive, o protótipo e os modelos das bikes adaptadas Que com podem ser carretinhas, usados. porque Aham. a maioria dos carroceiros não tem carteira de habilitação para Uhum. pilotar motos. Então, a Uhum. gente tem que criar Lembrando que uma veículo de tração facilidade para animal, eles, né, quem, acessarem. quem transita em via pública, independentemente de ser com qualquer veículo, o veículo de tração animal, na legislação de trânsito, ele precisa ser conduzido por uma pessoa que consiga, pelo menos, identificar a legislação de trânsito. Então, Vai perguntar. exatamente. Então, assim, Tá tudo passa-se errado, um gente. pano, Não tem isso, sendo, né? sendo que não dá para passar. Não dá. Não pode ser assim. Não dá. Né? E a sociedade, provavelmente, foi também, no caso dos cavalos, uma das primeiras, porque eu lembro, quando a gente fala da história, né, para proibir carroça, enfim, doutora Bárbara Golobeff, também o Franklin, Justus. Então, assim, passaram todos de muitos também. anos, é muito tempo de atuação, né, gente? Assim, as pessoas que já fizeram parte da história da Sociedade Mineira Protetora dos Animais são as pessoas que puxaram todo o bonde da história da proteção animal de Minas Gerais até hoje, até a legislação, a legislação mineira que rege essa questão animal como um todo, que é a 21.970, saiu de mentes de pessoas que já foram da diretoria da Sociedade Mineira Protetora dos Animais. Então, assim, a sociedade é muito viva na história da proteção animal. Ainda que hoje não esteja em sede própria, ainda que hoje esteja funcionando em um lugar escondido para que possa sobreviver. Sim. Sabe? Para que possa almejar sobreviver, né? Não posso nem dizer que vá sobreviver. Porque, enfim, o que tem para pagar leva uma vida. É muita dívida, né? Muita dívida. Quem quiser ajudar a sociedade como doador, pode fazer isso? Entrar em contato com vocês? Pode, pelo Instagram. O número Pix da sociedade é o CNPJ. E a nossa principal via de comunicação acaba sendo o Instagram, porque é impossível você deixar seu telefone, né? O telefone identidade. Não tem Porque como. quando você não porque deixa, não aparece, eles passam, né? Porque senão aparece... as pessoas não aparecem para ajudar. Assim, eu não crio expectativa de que vai aparecer ajuda. Mas eu sei... Mas vai sim, que vai aparecer. Não custa, eu sei que vai aparecer. Né? E outra, convida o pessoal, né, gente? Ir na feira de adoção, depois de amanhã. Já é até um bom contato para se voluntariar, né? Para ajudar a sociedade. A gente vai deixar no feed os contatos tanto aí no caso eu vou deixar da sociedade e no caso do Franklin eu vou deixar o seu, porque o Franklin está com 70 animais, não é isso? Gente, além da questão de ajudar, o que a gente precisa mais do que nunca, eu estava falando adoção e um trabalho de ativismo no sentido de cobrar das autoridades que elas façam o seu trabalho. Porque, veja só, se você tem Franklin Sociedade, Franklin que está ligado totalmente à sociedade, desde os 12 anos de idade, com o suporte do Estado, olha a possibilidade que a gente tem de tirar animais em situação de abandono, de maus tratos, recuperar, de educar, fazer adoção, girar para poder abrir vaga para outros entrarem. Isso é um ponto. E, gente, abandono é crime, tá? É crime. Exatamente. No caso de cães e gatos, pode até dar de 2 a 5 anos de cadeia se os juízes e desembargadores e promotores começarem a abrir a mente. Há controvérsias, infelizmente, com a lei sanção, né? Que, infelizmente, até hoje, não tem nenhum sentenciado cumprindo pena de prisão. Foram todas as penas convertidas na Lei 9.099, Lei das Comutações Penais, em prestação de serviço comunitário e pagamento de cesta básica. Quando tem, né? Ou seja, nós precisamos mudar a legislação. Entendeu? Infelizmente, a lei sanção se mostrou até antes de mudar a legislação, a gente precisava convencê-los a fazer cumprir, né? Exatamente. Não, hoje a gente tem, claro que as coisas caminham, as né? As brechas, né? Tem autoridades que já entendem, mas no âmbito geral, gente, eu já vi uma decisão que me passaram, né? De fontes minhas, assim,
que eram animais de produção que foram maltratados e que como vítimas, teriam que ter um respaldo do Estado. E aí os advogados formados, estudados, professores, pediram que o município, né, assumisse esses animais. E aí o juiz teve a pachorra de dizer que ele não via possibilidade de porco, galinha e boi... Ser sujeito de direito. Não estarem no zoológico. Porque ninguém pediu para eles irem para um zoológico, mas ele fez essa... Na hora que eu li, eu falei... Você entende? É incrível É por isso que a gente precisa... É por isso que eu gosto... É por isso que eu ainda espero ver a Sociedade Mineira Protetora dos Animais tendo como seu principal... sua principal atividade a educação. Porque se esse juiz tivesse tido uma infância educada do ponto de vista de direito animal, de bem-estar animal, de saúde única, de respeito a todas as formas de vida, independente da espécie, muito possivelmente ele decidiria melhor. No mínimo ele não seria sarcástico, né? Foi bem sarcástico. Engraçadinho de falar isso, né? Até porque os advogados estavam ali trabalhando seriamente e os animais estavam padecendo, né? Não, faltou ele falar igual o juiz lá falou, não, esses animais estão muito mais bem tratados do que os meus na minha casa. Entendeu? Se a gente falasse tudo que a gente queria em operações, mas ele tá com água e tá com comida. A minha vontade de falar, come, bebe água, para você ver se... Assim, a sociedade não pode parar e não pode fechar, e a gente precisa ver o que a gente pode fazer para poder ajudar. Então, quem quiser ser colaborador, doar, a gente vai deixar todos os contatos. Mas vocês, porque eu falo vocês porque Flávia hoje está na diretoria, mas a essência está com vocês. O que vocês almejam? Flávia já falou da educação, mas tem outros projetos que vocês almejam para a sociedade? Existe algum livro já lançado, algum doc lançado sobre a sociedade? Não, eu ainda preciso gastar minha saúde... Essa baixinha aqui, gente, Franklin sabe, essa baixinha aqui, ela não é fácil, terminando de dar sobrevivência digna para os animais que vieram de lá, que vieram lá do Guarani, que estão vivos ainda hoje. Que já são mais idosos. Muito dinheiro. São todos especiais, assim, né? De saúde, de comportamento. É muito dinheiro, é muito esforço atender aos interesses deles. Sabe? Deixá-los morrer de morte natural, conhecendo a dignidade de um animal adotado. Então, eu primeiro, assim, o que eu almejo é dar sobrevivência a esse CNPJ, o primeiro de Minas, o segundo do país, que fez tanta história, que ainda é muito presente na história da proteção animal de Minas, né? Que ainda produz muito, que dá muito bom exemplo. Né? Muito bom exemplo. Graças a Deus, a gente vê o nosso exemplo pegando nos outros grupos de proteção animal, até na forma de fazer adoção, de apresentar um animal no evento de adoção, na triagem, na triagem de um adotante, no cuidado de não deixar esse animal ir para qualquer mão, porque não significa que uma pessoa quer adotar, que ela é apta ou que ela é boa. No cuidado do bem-estar do animal abrigado, porque abrigamento não é para se piorar a vida deles. Né? Isso é muito comum nos abrigos, né? A vida do animal abrigado ser pior do que a vida do animal na rua. Então, a gente consegue influenciar positivamente. Então, primeiro, assim, eu tenho 2 grandes planos, assim. Manter a sociedade existindo, que é um imenso desafio. Imagina. Fazer com que cada um desses animais tutelados pela sociedade mineira tenha morte digna e vida mais digna ainda, até o fim. Jamais vamos usar. Não queremos ter que chegar ao cúmulo de usar da eutanásia para resolver qualquer tipo de problema. Quero muito nunca, né, lançar a mão disso. Mas para isso precisa ter dinheiro. Para isso eu preciso ter comida para dar para eles. Claro. Medicação, remédio, comida, né? Os exames, né? São seres como nós, adoecem, né? Precisam de manutenção, né? E... Né, terminando esse ciclo desses, né, da vida desses animais que saíram ali do Guarani, crescer o projeto de educação e poder dar um pouco mais de atenção para a parte jurídica da sociedade mineira, que acaba não sendo desde que eu assumi, a minha maior preocupação, porque a minha maior preocupação é o principal
é o principal, o patrimônio maior da sociedade são os animais, né? E eles são vivos, né? Então, a minha principal preocupação é eles, né? E aí, a segunda maior preocupação fica sendo manter a entidade viva, não deixar essa história morrer, não deixar esse CNPJ morrer, esse nome morrer, e crescer o projeto de educação. Hoje é o que eu consigo enxergar. Né? Se a gente atinge gigantes, eu não sei se eu vou ter vida para dar conta, inclusive, disso. Mas são projetos gigantes e que seria muito importante se houvesse a ajuda da sociedade e principalmente do Estado. Mas se isso acontecer, assim, a hora que eu paro para pensar tudo que tem para fazer, a gente tem muita coisa para fazer. Eu só não sei se a gente vai ter saúde, se a gente vai ter vida e se a gente vai ter dinheiro, mas tem muita coisa para ser feita. Mas essas três são principais. Vocês têm ideia? Surgiu isso aqui na minha cabeça, de quantos animais a sociedade mineira já salvou, já ajudou? Eu não tenho a menor ideia, mas muitos milhares, não tem como. Porque, assim, de 2014 para cá, é aquilo que eu falei, assim, eu entrei lá dia 19 de julho de 2014. E a gente saiu de lá, definitivamente, do bairro Guarani, da Jaguariba 66, a gente saiu, uma parte dos animais saíram em julho de 2015, um ano depois, e a segunda leva em agosto, uma primeira parte em junho de 2015 e a segunda parte em agosto de 2015. Nesse 1 ano e 2 meses, foram cerca de 100 novas entradas por mês de abandono na porta. Meu Deus. Quando a gente saiu de lá, a gente parou com o fantasma do abandono na porta. E foi só depois que saiu de lá que a gente começou a ter condição novamente de socorrer novos animais. Porque aí a gente acabou com as entradas a fórceps. Porque as pessoas forçavam a entrada dos animais. Não queriam mais. Não queriam mais, né? Descartavam. E aí, depois que a gente acabou com o fantasma do abandono, é que a gente pôde começar a poder socorrer os necessitados. De lá para cá, foram pelo menos 800 novos resgates. Só desse período que você está dizendo. E a gente resgatou pouco, porque a gente já assumiu já um número muito alto acumulado, centenas, uma dívida imensa, e saímos de uma sede própria para uma sede cedida, que exatamente é a mesma condição de hoje. Quer dizer, você é dependente financeiramente de ajuda externa. Você não pode inflar o seu número, sendo que você não tem dinheiro mensal para o que é básico, né? Agora, resgatando pouco, ajudando pouco, foram mais de 800 entradas nesse tempo. Se a gente faz uma perspectiva de 1925, que não tinha nada. Nossa, assim, a sociedade mineira, ela é um patrimônio. Se a gente for pensar, vocês que fazem parte dessa história, vocês são um patrimônio para o futuro, para essas crianças que vão aprender aí, saber que quando tem vontade, que tem garra e que tem responsabilidade, é possível se fazer. Então, é um patrimônio de Minas Gerais, é um patrimônio do Brasil, junto com aquelas, a UIPA, né, que foi criada, a SUIPA, enfim. Conta uma história. Inclusive a UIPA ainda tem seu abrigo aberto e com endereço público. É mesmo? A SUIPA eu acho que também, né? Acho que a SUIPA funciona com superlotação e tal. A SUIPA eu conheci, a UIPA confesso... a UIPA é a Vanícia Orlandi, né? Que preside, e eu acho que é bem gerida. E ela é advogada. Ela é advogada e também com uma forte história na proteção animal nacional, assim. O pessoal da UIPA. Agora... Mas eu, particularmente, não teria coragem de novamente deixar o endereço da Sociedade Mineira virar público. Isso não. Aí a gente sabe? E eu entendo também que outras entidades, por exemplo, as mais antigas que ainda trabalham abrigando, porque um abrigo você praticamente não desfaz. A partir da hora que ele passou a existir, a probabilidade dele voltar e parar de existir enquanto abrigo, uma entidade de proteção animal parar de existir enquanto abrigo, é muito difícil se elas não tiverem a oportunidade que a sociedade teve, que é de mudar os animais de local e manter isso escondido. Porque senão não termina, porque os abandonos jamais terminarão. Então, essas que começaram também no século passado, nem é passado, né? A UIPA foi antes do século passado.
que não tem condição de transitar, de fechar um abrigo, porque primeiro precisa passar por um período de mudança e funcionar escondido, eu não serei eu que vou criticar de jeito nenhum, porque a gente só consegue isso porque a gente teve a influência do Ministério Público de Minas Gerais. Porque senão... Vocês não teriam conseguido. Nenhum esforço meu. Eu podia me matar. Nenhum esforço meu seria suficiente. Nenhum esforço meu seria suficiente. Sabe? O que prova... E o Ministério Público, é ele que nos dá a perspectiva de fazer com que o Estado cumpra aquilo que ele não está cumprindo. Sim. Então... a gente precisa de... E não vai ser um abrigo, gente, por maior que ele seja, que vai conseguir resolver o problema do abandono. Não vai ser. Então, assim, eu sou muito mais favorável a incentivar que mais pessoas resgatem um pouquinho do que uma grande entidade resgate um monte. Porque a qualidade de vida daqueles animais nessa grande entidade que tem um monte de bicho é uma qualidade de vida muito baixa. Ou seja, está na hora, né, do poder público apoiar os resgatistas, as pessoas que mantêm lares temporários, né? Eu tenho minha casa de passagem, por exemplo, né? E tenho meus apoiadores, eu tenho padrinhos dos animais, madrinhas de animais, né? A sociedade já não tem mais isso. Não são todos. Eu promovo as feiras de adoção. Aliás, eu fui pioneiro na Feira do Melhor Amigo em 2003 e a partir daí, inclusive, serviu de exemplo para a feira da prefeitura, né? Que, infelizmente, acabou depois do Márcio Lacerda. Não, né? o Márcio Lacerda colocou para funcionar. O Calil... Foi depois. que acabou. Foi depois o Márcio Lacerda acabou, né? Na verdade, não é que o Márcio Lacerda colocou para funcionar, né? O Márcio Lacerda simplesmente soltou o recurso. Implementou a feira. Soltou o dentro recurso da prefeitura. Do projeto que estava sendo elaborado para isso existir. E o Calil cortou o recurso. E foi espelhado no meu projeto, né? Em 2003, que eu comecei a fazer a feira. A primeira feira foi na clínica da doutora Luciene, lá debaixo da Igreja do Carmo, na Contorno, na Floresta. E aí eu fazendo sempre itinerante, mas infelizmente as saídas nas feiras não têm sido boas, tem diminuído cada vez mais as adoções. Eu fiz uma feira semana retrasada, no Vila Paris, né? Não tivemos tantas adoções, tivemos pouquíssimas adoções, mas adoções muito boas, que a gente, né, faz um acompanhamento, eu e os meus parceiros. E a ponta principal nossa de protetor de animal é conseguir um lar novo, uma família que realmente seja responsável na adoção daquele animal. Sim. Então, é uma peneira que a gente faz, né? A gente segue todo um protocolo próprio nas adoções, as entrevistas, né? Assinatura de contrato, né? Entrega dos animais. Acompanhamento por um bom tempo. Só tem como fazer alguma coisa por um novo animal. Cobrar uma vacina de quem está adotando para a gente saber se a pessoa tem condições socioeconômicas de manter o animal. Claro. Tem muita gente que pega. Eu não sei se você se lembra, uma outra frente que eu atuei na Sociedade Mineira Protetora dos Animais, que na década de 80, não sei se você vai lembrar, você não deve ter nascido em 80, você também não, né? Antes. Eu já tinha nascido um pouco antes, mas obrigada. Aí é o seguinte, existiam as feiras da Cães e Companhias, a famigerada feira de exposição de cães e gatos. E o que tinha de brinde? O que tinha de brinde? Pintinhos. Pois era um terror. Eu saía para essas feiras com a polícia, íamos para lá para impedir a distribuição de pintinhos. Na época da sociedade? Na avenida, nessa época da sociedade, na avenida. Isso tem até até nos jornais, tem sociedade, jornais. Ela Se você procurar, você vai ver lá. Na avenida Nossa Senhora do Carmo, chegando no BH Shopping, a gente já achava os pintinhos jogados nas avenidas, porque os caras pegavam os pintinhos grátis para as crianças brincarem. As crianças dormiam no carro, eles jogavam para fora como se nada fosse. Como se fosse saindo lixo. de uma feira de Cães e Companhia, eu lembro. De exposição de animais. Feira de Cães e Companhia. Era no BH Então, Shopping. quer dizer, eu entrei com ação contra a Cães e Companhias na época, em 80, entendeu? Um juiz, até me lembro que um juiz na época, não me lembro muito certo, porque não era o advogado, óbvio,
tinha uma advogada voluntária da sociedade que acompanhou esse caso, a advogada falou, não, a gente vai ter que forçar agora eles colocarem um aviso lá, uma placa lá, para não pegarem os pintinhos quem não for cuidar. Isso vai resolver alguma coisa? Nada, né? Até que mais tarde, né, anos depois, década de 90, a gente conseguiu, né, através de um acordo com o Ministério Público e a empresa Cães e Companhia, realmente proibir a distribuição de pintinhos grátis. E aí, de novo, a gente entra na educação, né? Porque os pais permitirem que os filhos... E aí você vê para uma criança que está crescendo, ainda é pequena, pega aquele pintinho, tem todo amor, depois o pai vai e joga, o menino acorda, e cadê o pintinho e tal, né? Ou... joga com a criança mesmo vendo, você vê que educação que aquele pai está dando para aquela criança. O futuro dessa criança pode ser igual ao do juiz, né? Lá do zoológico. Exatamente. Educação é tudo. A gente precisa dar mais atenção a isso. A gente precisa formar mais protetores, mais pessoas de bem. Nós precisamos de educação humanitária nas escolas, onde ensinem, né, as crianças a cuidar, né, dos humanos e dos animais. E entenderem que é tudo um ecossistema só e a gente precisa desse equilíbrio, gente. O que a gente está vivendo hoje nesses tempos de calor, chuva, desastres, isso não é por acaso. E não adianta a gente falar de meio ambiente se a gente não fala da flora e da fauna. Animais domésticos. Urbana. Inclusive, sobretudo a urbana, né? Que está mais próximo da gente. Exatamente. Olha, o nosso tempo está acabando. Eu queria muito agradecer Franklin e Flávio. Agradecer, eu, de fato, quando eu recebi o release que a gente combinou, eu fiquei chocada de ver 1925. De verdade, eu acho que a sociedade ela é um patrimônio aqui de Minas Gerais, que simboliza uma luta para um bem de espécies, né, que não são humanas e que sempre tiveram direito, que são sujeitos de direito, que são seres sencientes. Eu espero, e o que o Papo do Quintal puder ajudar vocês, podem sempre contar conosco. Quando tiver campanha, qualquer coisa, pode contar conosco. Eu queria muito agradecer em nome da equipe e desejar a vocês muita perseverança, muita luta, muita paciência, não pirem. E a Prefeitura de Belo Horizonte, que se chegar até ela esse nosso episódio, que ela se sensibilize e entenda a importância do trabalho de vocês e veja como apoiar mesmo essa questão relacionada ao trabalho do poder público com a sociedade civil. É o que eu mais acredito que vai dar certo. É o que eu mais acredito que a gente tenha possibilidade, num curto e médio prazo, de conseguir resolver alguns gargalos. E aí vocês estão mostrando que isso é possível, porque vocês estão fazendo, vocês estão abertos. Então, muito obrigada. Parabéns pela história de vocês. Contem sempre com o Papo do Quintal e a gente vai deixar os contatos, tanto da sociedade quanto do Franklin, no nosso feed, para quem quiser ajudar, ser voluntário. Mas, gente, pelo amor de Deus, né? Voluntário que se dedique, né? Que não leve mais problema do que... Não leva mais né? Exatamente. Vamos. Se todo mundo fizer... Eu estava falando isso hoje como advogada. O não a gente já tem. O ativismo é isso mesmo, ele luta sempre com as barreiras. Então, se a gente faz juntos, as coisas ficam mais fáceis. Muito obrigada a vocês, de verdade, parabéns. E a gente vai se encontrar outras vezes aqui no Papo do Quintal. Eu posso fazer uma pergunta antes de terminar? Claro, lógico. A xícara eu vou poder levar? Pode! Ganhei! Presente do Papo do Quintal. Obrigada, Dani, pelo convite. Eu que agradeço demais. A oportunidade de contar a parte da história que eu vivi e saber um pedaço da história que eu sempre sei de alguma coisa a mais. Às vezes eu penso que eu já sei de um bocado e desculpa que não sei de nada. Tem muita história. Uma pergunta. Senta que vai lá ver a história. A fundadora, ela é viva? Não, né? Ela morreu em 1957. Dona Clotilde, a parceira dela, Dona Amélia César de Ávila, também faleceu pouco depois, na década de 70. Oh, meu Deus. As duas eram assim, Milton Campos morreu juntas, na década de 70, eu acho, também. Milton Campos morreu em 70, parece, na década de 70 também. Porque são pessoas... Eu não conheço, acho que eram 17 fundadores.
17? Pensa, se você precisar de 17 hoje, não arranja. Não, as pessoas agora saem olha só correndo. que maravilha. Dona Jeanette Bertrand Pereira, que saiu da França, casou com o senhor Geraldo Pereira, veio para cá, para Belo Horizonte, empenhada na defesa dos animais, conheceu a sociedade e ela e o marido compraram a sede da sociedade no bairro Guarani com todo carinho, com todo o esforço deles. E eu me lembro de veterinários que passaram por lá na década de 70, que começaram a sua carreira, hoje. como o nosso saudoso Manfredo Verkauser, doutor Manfredo, que saudades, ele foi veterinário né? Exatamente, começou não, lá. Muitos, o Vitor Márcio da Santo Agostinho. Doutor Vitor, entendeu? Doutor Carlos Alberto. Da São Francisco, o Ricardo da Gutierrez. Vários. O Eduardo. Doutor Lasmar, entendeu? Da Gutierrez. O Eduardo. Então, quer dizer, são vários. O Eduardo Rosco e lá doutor Marcelo Lobão foi de lá. Doutor Marcelo Lobão, doutor Paulo, parceiro, doutor Marcelo. Sócio do Marcelo. O Eduardo Rosque, doutor Eduardo Rosque também. Que castrou as capivaras, foi veterinário lá. Aqui na Pampulha. Nossa, o nosso saudoso Leonardo Maciel, entendeu? Nosso querido Leonardo Maciel, lutador. Quanto mais vocês falam, mais fica evidente que é um patrimônio mesmo. Foi o início de tudo, tá em tudo. Foi um embrião. Tá ligado foi em um tudo, embrião. entendeu? E aí eu espero, gente, as faculdades de cinema, É uma história de luta, de batalha, das vitórias e daquilo que pode ser projetado, né? Vocês têm uma experiência que é muito importante de ser passada, e a educação, ela pode ajudar muito nesses movimentos de escola, de vocês contarem essas histórias de vocês, enfim, para motivar outras pessoas. Sim. A Yara Sarmento, lá de Pará de Minas, que faz um trabalho, assim, excepcional em Pará de Minas. Ela passou pela sociedade? A Yara começou na sociedade como veterinária também. Como estudante, na verdade. Vários desses estagiaram na sociedade. O Vitor da Santo Agostinho era estagiário. O Ricardo da Gutierrez, que é cirurgião ortopédico no Hospital Veterinário Público, hoje, começou na sociedade. Eles começaram estagiando como estudantes. Alguns, depois de formados, trabalharam lá, mas muitos começaram a vida estagiando lá, começaram a botar a mão em bicho lá dentro, a fazer atendimento de graça para a população. É espetacular, é uma história, realmente vocês merecem toda a nossa os parabéns mesmo e a nossa energia, porque vocês fazem parte de uma história que o futuro, eu espero que essas crianças que a gente está investindo em educação consigam solidificar e dar a importância necessária. Eu tenho que as entidades vão soprando, entendeu? Aí você tem que falar. Doutor Altan Miranda, pai do presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, doutor Bruno. Doutor Bruno Divino? Do pai do Bruno, doutor Miranda, Miranda, né? O doutor Miranda, que também passou pela sociedade, né? Gente, ela foi o carro de todo mundo, o embrião de todo mundo. Gente, então esse episódio está imperdível. Eu volto a repetir, quem puder e quiser ajudar tanto a sociedade quanto o Franklin, a gente vai deixar os contatos ali no nosso feed. Vou dar os recados que seriam no início e no final, mas, por favor, clique no sininho para vocês receberem as nossas notificações, mandem para todos os seus amigos e os seus inimigos, porque quanto mais a gente conseguir fazer com que a história da sociedade, tanto do Franklin quanto da Flávia, dos animais, chegarem a mais pessoas, mais possibilidades de mudança, de ajudar novos animais, a gente tem. Muito obrigada novamente a vocês. Mais 100 anos para a sociedade, mas com ajuda, né? 100 anos com saúde. Respaldo, com saúde, porque todo mundo tem direito a ter uma vida minimamente sem surtar. E o protetor e o ativista, ele surta toda hora. E os animais, principalmente, né? Eu só não fico mais, assim... Só não é mais difícil porque para os animais da sociedade a vida é boa. Amém. Para aqueles que podem entrar e aqueles que vão morrer lá, a vida é boa. A vida não... Eu, sinceramente falando, acho que hoje a sociedade conseguiu atingir o ápice de um abrigo. Um ápice do que um abrigo pode ser. Que maravilha, gente. Mas
o tempo todo o fantasma da insustentabilidade ronda. A gente nunca sabe até quando. Uma primeira coisa que o município deveria fazer é olhar essas multas, enfim, porque tem que ter algum tipo de incentivo a esse trabalho, né? Então, isso é um ponto que a prefeitura, quando ela chegar para ela, esse vídeo, ela pense nessa questão, porque é uma forma dela estar atuando, já que ela foi omissa lá atrás, que agora ela faça alguma coisa nesse sentido, né? De diversas dívidas, esses impostos, porque foram todos criados a partir de um trabalho voltado para a proteção dos animais, que são responsabilidade, sim, do Estado. Quando o animal não tem um tutor que possa se responsabilizar por ele, gente, o Estado responde de forma solidária. Isso não é a gente que está falando, isso está na lei. Então é isso. Um beijo para todos. Mandem esse vídeo para todo mundo. Muito obrigada de novo a vocês e vida longa para a sociedade. Tchau, tchau. Tchau.